Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline, eu sou professora de língua portuguesa. Estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede para propor que a gente estude um pouco mais. Pegue uma caneta, um caderno, sente-se confortavelmente e vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos compreender a diferença entre textos dramáticos e textos narrativos, analisar os tipos de discurso, perceber as diferenças textuais com base em os exemplos, rever alguns assuntos dados e propor uma reescrita. Vamos lá. A diferença entre um texto dramático e um texto narrativo. A principal diferença é que o texto narrativo ele destina a ser lido ou ouvido, e o texto dramático divide-se em atos e cenas. No texto narrativo, a ação é narrada pelo narrador e é ele quem descreve as paisagens, os lugares, os personagens ao longo do tempo. No texto narrativo, como o próprio nome diz, o narrador é uma peça importante do texto. A ação ela é mais lenta e mais complexa, e o leitor tem que imaginar a história através das informações dadas pelo narrador. Já no texto dramático, muda-se de ato quando se altera o cenário e de cena quando sai ou entra uma personagem. Nós temos exemplos claros de textos dramáticos no caso do teatro. A principal diferença dos textos está no tipo de discurso. No texto narrativo, nós temos um discurso indireto. E no texto dramático, nós temos um discurso direto. Qual é a diferença, então, entre o discurso direto e o discurso indireto? O discurso direto, este é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. Ele consiste numa transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. É uma forma de falar que dá vida ao próprio personagem, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. No discurso direto são utilizados dois pontos, aspas e travessões, no caso dos diálogos. Exemplo, o aluno afirmou, dois pontos, travessão, preciso estudar muito para a prova. Aqui vocês podem ver que existe a descrição exata do que o aluno falou, da maneira como ele falou. O réu afirmou, dois pontos, sou inocente. Então veja, novamente a descrição exata de como foi falado. No discurso indireto, é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. Esse tipo de discurso é sempre feito na terceira pessoa. Vamos ao exemplo. O aluno afirmara que precisara estudar muito para a prova. Veja a diferença. Aqui nós temos o uso dos dois pontos e do travessão. E aqui eu tenho na própria fala do narrador a fala do personagem. Do mesmo jeito aqui, o réu afirmou, dois pontos, sou inocente. No discurso indireto, ficaria o narrador dizendo, o réu afirmou que era inocente. Então, voltemos ao texto narrativo, discurso indireto. Texto dramático, discurso direto. Como o próprio nome diz, no caso do texto narrativo, eu tenho uma fala do narrador. O narrador ele transcreve aquilo que o personagem falou. Já no texto dramático, que é o caso dos textos teatrais, por exemplo, existe uma marca do discurso direto, que é quando você coloca a fala exata do personagem. Exemplo de um texto narrativo. Eu trouxe aqui um exemplo de um texto narrativo para que vocês compreendam a questão do discurso direto e indireto. Os mercadores de livros e a leitura das ruas. Exatamente na esquina do Teatro São Pedro, há 10 anos, arcanjo italiano, analfabeto, vende jornais e livros. É gordo, desconfiado e pançudo. Ao parar outro dia ali, tive a curiosidade de ver os volumes dessa biblioteca popular. Havia algumas patriotadas, a questão da bandeira, o Holocausto, a Dona Carmen de Lopes, a vida no mercador e o Antônio de Pádua. O Evangelho de um Triste e os desaforos líricos. Estavam em exposição cheios de pó, com as capas entortadas pelo sol. Vende-se tudo isso? Oh, não, há quase um ano que os tenho. Outros sim, modinhas, orações, livros de sonhos, a história da princesa Magalona, o Carlos Magno, os testamentos dos bichos. Levantei as mãos para o céu como pedindo o testemunho do alto. As obras vendáveis ao povo deste começo de século eram as mesmas devoradas pelo povo dos meados do século passado. Nós temos aqui um exemplo clássico de texto narrativo.
Existe um narrador que conta a história e, apesar de haver um discurso direto, a marca principal é a fala do narrador. Já no discurso dramático, no texto dramático, você consegue perceber a diferença. Já são divididos em cenas e todas as cenas são faladas. Todos os personagens falam e quando existe uma mudança de cena, existe uma observação. O mesmo texto agora em texto dramático. Os mercadores de livros e a leitura das ruas. Texto adaptado para o gênero dramático. A cena acontece na esquina do Teatro São Pedro. Arcanjo é vendedor de jornais e livros e é um italiano analfabeto, gordo, desconfiado e pançudo. Aqui nós não temos mais a característica do narrador, nós temos uma observação da cena. E aí começa o diálogo entre José e Arcanjo, que são os personagens que o narrador coloca no outro texto. Nós percebemos aqui também algumas observações de cena novamente. José levanta as mãos para o céu, como pedindo um testamento de Deus. É impressão minha ou o Senhor não sabe ler? Então, a cena marca como os personagens devem se comportar na trama. Então, vamos recapitular. Quais são as principais características que diferenciam o texto dramático do texto narrativo? O primeiro, no texto dramático, o narrador desaparece. As personagens manifestam suas ideias, os seus pensamentos, o seu lugar na ação, agindo diretamente diante do espectador. É o personagem que é o principal no caso do texto dramático. Já no texto narrativo, o principal é o narrador. Há um narrador que pode ser participante ou não participante da história. No caso dos textos dramáticos, o tempo é curto. Como as cenas precisam ser curtas, o tempo é curto. Diferente do texto narrativo, que o tempo muitas vezes é longo. Já no texto dramático, eu tenho uma ação rápida e linear. E não são apresentados apenas os acontecimentos essenciais ao desenvolvimento da ação. Não existem episódios secundários, detalhes. No caso do texto narrativo, a ação normalmente ela é lenta e complexa e pode haver episódios e fatos relativamente independentes. O texto narrativo é um texto mais detalhado e que precisa da imaginação maior do leitor. A ação apresenta-se como atual para o espectador e só há personagens indispensáveis, no caso do texto dramático. Já no texto narrativo, a ação é passada para o leitor e normalmente há muitos personagens. No texto dramático, o espectador vê as personagens desempenhadas pelos atores e os lugares pelo cenário. Já no caso do texto dramático, o leitor imagina os personagens e os lugares de acordo com o que o narrador descreve. Certo? O espectador assiste com outros a apresentação e a reação é coletiva no texto dramático. Já no texto narrativo, a interpretação ela é individual. O texto dramático normalmente é escrito num discurso direto, como eu já falei a vocês. Utilizam-se mais frequentemente a primeira e a segunda pessoa e há um uso marcante da pontuação. Já no texto narrativo é escrito em discurso indireto e às vezes com discurso direto. No texto dramático divide-se em atos e cenas e no texto narrativo normalmente se divide em capítulos, a narração. O texto dramático é um texto escrito por um dramaturgo e pode ser lido e dramatizado. Já o texto narrativo é escrito por um autor e pode ser lido. Então, eu trouxe aqui para vocês um desafio. Pesquise o texto abaixo na íntegra e transforme em texto dramático. Eu tenho um texto que é narrativo e eu preciso que vocês transformem em texto dramático a partir das características que a gente aprendeu nesta aula. O texto é O Primeiro Beijo de Clarice Lispector. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se um namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com que vem junto, ciúme. Está bem, acredito que sou a primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Vocês vão pesquisar esse texto na íntegra e vão transformá-lo em texto dramático. Lembrem-se, os textos dramáticos são divididos em cenas e o narrador ele é inexistente. As cenas são produzidas e os personagens reproduzem as falas. E aí, gostou? Deixe o seu comentário. Nos vemos na próxima aula.